Mari, e para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico, né, das síndromes hipertensivas? Quais são os critérios, né, que a gente utiliza para poder fechar, para poder dizer para a paciente que, de fato, né, ela tem uma pré-eclâmpsia e que a gente vai ter que conduzir ela, né, manejar conforme esse diagnóstico que foi feito? Tendo os fatores de risco, a gente fica mais em alerta com algumas gestantes, né? Mas como tu disse, é muito importante, assim, a gente estar atento também para o aparecimento dessas síndromes pela primeira vez, né? Na gestação, assim, nunca teve outra gestação, uma primigesta, ou nunca teve outro fator de risco e daqui a pouco é premiada, né? No sentido ruim, com uma pré-eclâmpsia, uma síndrome HELP, tudo sendo uma primigesta. Então, assim, sempre na consulta de pré-natal é importante a gente verificar a pressão arterial sistêmica da paciente, né? Então, a gente vai ter, assim, 2 medidas com intervalo, né, de 4 horas entre elas, com a pressão sistólica maior do que 140 ou igual, e a diastólica igual ou maior do que 90. Então, assim, 140 por 90 ali 2 vezes, ou mais, um pouquinho do que isso, né? A gente já vai ter uma luz vermelha, assim, né? Então, se isso acontecer antes das 20 semanas, falando de hipertensão crônica, por exemplo, a gente vai ter antes das 20 semanas essa variação, né? Por exemplo, ela não tem diagnóstico de hipertensão e a gente está fazendo diagnóstico na gestação. Mas ainda não chegou nas 20 semanas, ela teve essa alteração de pressão, normalmente, né, sem proteinúria. Então, a gente vai pedir alguns exames, vai acompanhar essa paciente, né? E a persistência dessa pressão arterial, depois das 12 semanas pós-parto, né, essa pressão alterada, então fala mais a favor de ser uma hipertensão crônica mesmo. A gente vai ver se vai usar antihipertensivo, se ela ainda não usa, né, e o manejo depois certinho. A hipertensão gestacional, então, a gente vai ter o diagnóstico depois das 20 semanas. Também com essas pressões alteradas, né, durante a consulta de pré-natal, sem proteinúria. Mas, geralmente, essa pressão ela vai se normalizar ali até 12 semanas pós-parto. Então, a gente vai ter aquela paciente com a pressão alterada, sem exames positivos para pré-eclâmpsia depois das 20 semanas, e que a pressão vai se estabilizar automaticamente depois do nascimento do bebê, né? Sem precisar uso de medicação, coisa assim. Então, fala mais a favor de hipertensão gestacional mesmo. A pré-eclâmpsia, né? O surgimento, ela pode ter sinais de gravidade ou não. A gente também vai ter, então, esse diagnóstico depois das 20 semanas de desenvolvimento fetal. Vai ter aí a proteinúria. Então, a gente pede, né, a relação proteína-creatinina, que tem que ser igual ou maior do que 0,3, ou a proteinúria de 24 horas maior do que 300, né, miligramas. E sem sinais de gravidade, a gente vai pensar assim, cefaleia, né, aqueles sinais premonitórios que a gente fala. Então, cefaleia, dor, hipocôndrio direito, né, alguma sensação de tontura, alterações visuais, vômitos, então essas coisas assim que falam a favor de sinais premonitórios, essa paciente não teria, né, se não tem sinais de gravidade, tá? Também vamos acompanhar com os exames, as provas de gravidade, né, os exames laboratoriais, tudo dentro do normal, a gente pode ter um acompanhamento de perto dessa paciente, mas não precisa maiores intervenções. E as pacientes que têm sinais de gravidade, então, que vai ter uma TA ali elevada, maior do que 160 por 110, uma creatinina alterada, em geral, maior do que 1,1, né? Maior do que 1 a gente já classifica. Alterações de transaminases hepáticas também, maior do que 2 vezes o valor de referência, né? Esperado, assim, para gestante. As plaquetas diminuídas, então, menos do que 100 mil plaquetas. E esses sinais premonitórios, então, epigastralgia, cefaleia persistente, né? As alterações visuais, os escotomas e sinais neurológicos que podem apresentar. Então, com esses fatores assim, né? Sinais premonitórios, a gente pensa que pode a paciente desenvolver uma eclâmpsia. A eclâmpsia é aquela convulsão, então, generalizada, né? Tônico-clônica da gestante,
que tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Claro que às vezes a gente pega no plantão, por exemplo, uma paciente que chega convulsionando, né? Aí tu parte do zero, tu não tem diagnóstico de nada e aí a gente vai ter o manejo todo para conseguir chegar nesse diagnóstico e diferenciar se é algum fator neurológico ou se é uma eclâmpsia mesmo que está afetando a paciente, né? E a síndrome HELP, então, que a gente vai ter uma hemólise, né? As enzimas, as transaminases hepáticas bem elevadas e a plaquetopenia, né? O conjunto desses fatores dentro também de um diagnóstico de pré-eclâmpsia fala a favor de uma síndrome HELP. E pode apresentar proteinúria ou não, né? Mas existe, assim, a gente tem que cuidar muito de perto, porque é uma síndrome, a síndrome HELP é uma síndrome com alta morbidade, né? Para a mãe e para o feto, então é uma das complicações piores dentro da obstetrícia. E a gente tem que estar sempre atento, né? Porque é uma complicação que às vezes acontece e que precisa de uma intervenção médica rápida, né? Para a gente minimizar os desfechos depois, né? Depois a gente conversa um pouquinho de cada uma conduta, assim, né? Isso, perfeito.